Gatas, estamos em mais um podcast, aqui com uma empresária, 38 anos, então ela é 40 menos. A gente dá oportunidade para quem tem 40 menos e tem uma história de vida interessante. Ela é mãe solo e tem muito a nos contar. É Mirela Pini. Prazer, Mirela, em recebê-la. Seja bem-vinda. Ai, obrigada, Andrômeda, pelo presente de estar aqui e compartilhar um pouco da minha história e a história da Pini também. E que ela seja inspiradora para outras mulheres, que elas não temam o empreendedorismo, muito pelo contrário, que isso seja uma parte para se alavancar. Isso. Vamos se alavancar, vamos se jogar, porque temos uma história de sucesso aqui. Ai, temos. E vai ser um prazer compartilhar com vocês. Eu falo que o amor é o grande segredo da alma do negócio. Tem que amar muito, amar incondicionalmente e ter uma fé inabalável. Eu acho que esse é o primeiro caminho. E depois a gente vai ajustando tudo. Concordo plenamente. Se o amor não brotar por aquilo que você faz... Não. Como que vai? Não, a gente cai em certas armadilhas, que eu falo que são armadilhas profissionais mesmo, que uma que eu sempre falo, às vezes a gente está em um trabalho por segurança que seja financeira ou por segurança que seja de status, e isso requer lá na frente um psicológico muito abalado. E para você voltar e construir tudo aquilo de novo é muito mais difícil do que você seguir o seu instinto, o seu propósito, o seu coração. Então eu falo que esse é o segredo da alma do negócio mesmo, sabe? Concordo plenamente. E eu gosto de mulheres empreendedoras. Eu acho que a mulher, ela veio para vencer. Ela só precisa aprender que com a união se faz um mundo melhor. Mas muito melhor. Eu acho que elas não são unidas. A gente é unida até a página 2. Chegou na página 3... já não tem mais união. É uma coisa que me irrita profundamente. Eu falo, gente do céu, quando essas mulheres vão aprender que juntas nós somos muito melhores? Muito mais fortes. E sabe de uma coisa, assim, eu não gosto de falar muito a pandemia, mas eu vou falar do ressignificado dela. Porque eu sei que ela trouxe algumas coisas que não foram muito legais, mas ela trouxe muitas coisas que foram, sim, muito legais. A gente aprendeu, eu acho que o primeiro ponto que a gente aprendeu de lição foi que unidos nós somos muito mais fortes mesmo. Ali a gente estava todo mundo igual, não tinha ninguém maior, ninguém menor, estava todo mundo no mesmo barco. E a gente precisou sim um dos outros, para a gente poder alavancar e para a gente poder passar por isso. Então, acho que ela ressignificou tanto isso que a gente devia levar isso para uma vida toda, que esse é um dos primeiros ressignificados dela. Esse povo aprende bem? Só quando grita. Isso que eu falo, gata, acorda. Acorda, vamos se ajudar. Vamos se ajudar, vamos se ajudar. Internamente é assim, externamente é assim, e vai ser assim porque a gente precisa assim um dos outros. E a mulher muito mais. Se eu te ajudar, você vai ajudar outra, que vai ajudar outra, que vai ajudar outra, que vai ajudar outra. E a gente vai Dá uma olhada na corrente. Sim, sabe por quê? Porque cada um tem a sua essência. Cada um... Eu falo que eu posso te ensinar uma receita de bolo. Você vai lá e copia essa receita de bolo. Só que ninguém vai fazer como eu faço. Ninguém vai fazer como você faz. Então, gente, cada um tem a sua essência. E não tem competição. O povo precisa entender que a gente pode vender o mesmo produto. A forma de você vender vai agradar um público. A forma que eu for vender vai agradar outro público. Então vai ter espaço tanto para você quanto para mim. Isso. Eu falo sempre, um céu com uma estrela é uma merda. Você vai falar assim, vai chover amanhã. Um céu estrelado, você vai falar assim, olha que céu lindo. Amanhã vai dar um dia maravilhoso de sol. Então, olha, o céu é imenso. Não cabe todo mundo? Cabe. Agora o povo quer ficar uma estrela só sozinha. Não dá. Horrorosa, discreto.
E quando a gente une cabeças pensantes, todo mundo juntas, assim, sai uma coisa tão legal, sai um propósito tão legal, sai um projeto muito, muito mais enorme, muito, sabe, próspero. Tudo É a fica palavra. melhor. Então, É. nós vamos começar assim, para ver se essa mulherada toma atento e fala assim, olha, as duas estão falando disso. Então, é sobre isso? Também sobre isso. Também sobre isso, eu estou de acordo. Eu falo que às vezes tudo que acontece, a maioria, né, não é sobre os outros, é sobre nós mesmos. Eu sou fã do desenvolvimento humano, levo isso na minha vida como hobby, trabalho isso dentro de mim há uns 10 anos já, e se não fosse isso, eu posso te dizer com precisão que eu não ia chegar onde eu estou hoje. A gente não é capaz de reconhecer o outro se a gente não reconhece a si mesmo. Todo mundo tem uma cabana dentro da gente que a gente precisa ser cuidada com muito carinho e precisa ser entendida e aceita a nossa história. E se permitir ser cuidada. E se permitir a ser cuidada também. Porque aí quando você não se permite, fica difícil. Não é? Assim, ser Mulher Maravilha o tempo inteiro custa muito caro. Não, aceitar nossas vulnerabilidades, aceitar. Eu sei que é difícil. Eu sei que a gente que tem uma energia masculina muito forte, eu sei que é difícil, muitas vezes, aceitar isso. Mas a gente tem o nosso papel aqui, e a gente tem as duas energias, e a gente precisa disso. A gente precisa disso para reconhecer as dores dos outros, a gente precisa disso para criar uma empatia, a gente precisa disso para reconhecer as habilidades. Porque se a gente reconhece tudo isso no outro, a gente consegue levar ele, agora para dentro da nossa empresa, fazer com que isso alavanque. Se a gente cria a empatia pelo outro, se a gente reconhece as dores do outro, a gente sabe as habilidades que ele tem e sabe aonde ele pode chegar lá. Então, a gente sabe discriminar. Então esse eu posso fazer isso, esse eu posso fazer aquilo, esse eu posso fazer aquilo. Porque inteligência emocional, eu acho que é uma matéria que devia ter na escola. Porque uma pessoa que ela não tem resiliência, que não sabe lidar com as adversidades do dia a dia, ela não é capaz de superar nem a sua vida profissional, da sua vida pessoal. Tem uma frase num livro que chama Casamento Blindado, que ela fala, se você não souber lidar com as emoções, ela vai falir a sua empresa, como ela vai falir a sua vida. Então, assim, quando não os dois ao mesmo tempo. Isso. Então, inteligência emocional, eu falo assim, Mirella, qual é a primeira coisa que você vê? Me fala uma das 10. Qual é a primeira que você vê na hora que você contrata uma pessoa? Eu falo inteligência emocional. Não tenha dúvida. É a primeira coisa. Porque ele vai ter resistência, ele vai ter resiliência, ele vai assim, uma situação que é muito conflitante, ele vai saber resolver. Também porque ele tem inteligência emocional. Fora tem outras que eu acho também umas características muito importantes, mas essa é a primeira que eu vejo, sabe, em todos. Por isso eu falo que é uma matéria que deveria ter na escola. Assim como educação financeira. Assim como educação financeira. Olha, não tem inteligência emocional e não tem educação financeira, qual a probabilidade de qualquer negócio prosperar? Não. Zero. Tenha boa vontade. Só que boa vontade, desculpa, ela não é suficiente. Não. Aí você fica numa utopia e você não passa pro concreto. Aí dá ruim. Mas vamos lá. Mirella é mãe solo. Ela teve um relacionamento dos 17 aos 26 anos. Isso. E esse abençoadíssimo deixou... Olha lá, eu não tive a sorte... Eu falo assim, gente, você tem duas... Você escolhe, né? Ou você tem a sorte de casar com um cara rico, né? E não ter que passar por tudo isso na vida. Ou você passa por isso, pega toda uma experiência e fala assim, bom, eu vou ficar rica. Vou ficar rica. Bem melhor a segunda opção. Toma, tá vendo lá? Sempre, eu falo. Veio uma advogada aqui, que ela virou e falou... ai, que história que é essa de ser
querer o velho da lancha, eu quero ser a velha da lancha. Falei, adorei. Então, Nossa, a gente vai ser a velha da lancha. pois é, Rica, bonita, ainda vai escolher com quem vai ficar. É. Tá ótimo. Que traste bem. Ó, jogamos fora. Aí esse abençoado deixou uma dívida bem extensa pra senhorita aqui. Olha que ótimo, né? Não é? Logo aos meus 26 anos de idade. 26 anos, tem uma dívidazinha básica. Básica, assim, 600 mil reais. É. Coisa assim, imagina Sim. isso. Então, mas isso a alguns gente anos tá atrás. alguns anos atrás. A gente tá falando de 12 anos atrás, né? Sim, é como se fosse quase 2 milhões hoje. E naquela época, eu nunca... Tem uma frase que eu sempre falo assim... eu nunca fui atrás de culpados. Eu nunca canalizei a minha energia por culpados. Perder tempo? Não. Porque eu sabia que dali não ia sair mais nada. Ele já fez, tá feito. Não adianta se vitimizar, não adianta nada. Tá feito. Foi uma escolha errada. A gente pode fazer escolhas erradas, como a gente pode errar no meio do percurso, Claro. como a gente vai errar na empresa. E os erros também, eles são ótimos, porque os erros, se a gente não erra, a gente não evolui. Isso é dentro da empresa, como isso é fora da empresa também. Os erros eles estão ali para mostrar o que a gente tem que mudar. Sem erros não há mudança. Sem mudanças não há evolução. Então... Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. E aí, quando eu descobri tudo isso, o negócio já estava feito. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu tenho duas opções. Ou eu continuo sendo funcionária, que eu era, de uma empresa. Na época eu trabalhava como estilista. Ou eu vou me arriscar com essa minha força empreendedora, que eu acho que eu já tinha na época e eu nem sabia. Não sabia bem, tava lá, latente. Ainda bem. Olha o quanto ia dar ruim. O quanto ia dar. Meu Deus. E aí eu peguei, pedi demissão, e nessa demissão tinha 4 meses de subsistência. Então... Com o filho já, né? Com meu filho. Detalhe. Aí eu não tirei meu filho da escola particular e com aluguel, então eu me revezava. Ou eu punha gasolina no carro, ou eu almoçava, eu fui me revezando nesses 4 meses de subsistência. E eu entrei para ser representante têxtil. Na época eu era leiga em vendas, porque o meu know-how vinha da parte conhecimento técnico, como desenvolver, como criar uma modelagem, como desenhar. Então eu me arrisquei para a parte de vendas mesmo. E eu sabia que vendas... Venda nunca dá errado, filha. Não dá, amiga. Eu falo, de agulha a avião. Eu falo, gente, o dinheiro tá na rua. Tá literalmente na rua. E aí eu sabia que de lá eu ia ter que ir atrás, ia ter que correr atrás. Então eu sabia que vendas era número, vendas eu tinha que ir atrás de cliente novo, metas, eu tinha que resgatar os antigos. E aí foi que eu dei o meu máximo mesmo, eu bati a perna, amiga. Eu batia de porta em porta, no Brás, no Bom Retiro, todos os dias. Só que isso foi criando um network imenso. Isso foi me agregando, eu fui... O benefício, bem. Quem é visto, quem não é visto não é lembrado. Eu fui conquistando muitos clientes, eu fui resgatando outros que estavam lá, numa listagem, e eu consegui uma consultoria numa importadora que eu dava das 6 às 9 da noite. Então, durante o dia eu trabalhava da representação e à noite eu fazia das 6 às 9 essa consultoria. E aí, no meio desse percurso, eu nunca tive mentor. Falei assim, Mirella, você teve mentor para te levar a isso? O que aconteceu? Não, eu nunca tive mentor. Assim, mentores. Que ia ter dinheiro pra pagar mentor, imagina. Gata? Não, nem depressão eu tive tempo, viu, gente? Porque depressão não tem tempo, não, pra ter também. Pra quem... Eu acho que pra quem está na sobrevivência... Na sobrevivência, amiga. A depressão, sobrevivência. A depressão acho que não dá tempo de chegar. Não dá tempo, porque você assim... Aí você tem um filho de 3 anos que tá ali. E aí você fala assim, você não tem tempo. Não tem tempo. Como que você vai fazer? E aí foi... Vamos colocar aqui... É um caso... Que é um caso específico. Senão o povo já vai falar... Não, é um caso específico. Ninguém tem depressão? Não é isso. Tem, e é uma doença a ser totalmente ser tratada, como a ansiedade como várias outras são. Sim. Mas existem 2 formas. Ou você se rende a ela,
Porque a nossa cabeça é nosso guia. A nossa cabeça, ela manda em tudo. A nossa cabeça, ela manda até nas células do nosso corpo. Sim. Então, se você se rende a ela, você vai se render. O a barco qualquer vai à deriva, vai. gata. É. Ele vai embora. Agora, se você tá ali segurando esse leme firme, você sabe pra onde você vai. É. Você sabe qual é o seu caminho. Gente, tem um livro. Olha, eu já cortando, não, é porque eu vou aproveitar só o gancho. Eu ia falar isso no final, mas eu vou aproveitar o gancho agora. Tem um livro que é do Napoleão Hill. Na verdade, eu vou falar de um que eu gosto muito, que é Mais Esperto que o Diabo. O diabo, nesse caso, é a dúvida. Então, a gente, às vezes, por dúvida ou por medo, eu sei que o medo, às vezes, ele pode ser benevolente, mas ele te paralisa. Sim. Ele não leva você a realizar sonhos. E esse livro, ele faz você ir atrás do seu propósito. Ele te dá o caminho para você ir atrás do seu propósito. Porque eu falo, para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então, ele te leva e... Eu li e depois de um tempo eu reli até, porque às vezes aí tem quando outro você significado. É engraçado isso. Ele ajuda muito para um propósito, sabe? Para te levar, para ser um guia, assim. Ótima dica. Já amei, já deixa aí pras gatas. Napoleão Hill. Ele tem vários, mas esse eu acho que é um dos melhores. Mais Esperto que o Diabo. O nome já é fortíssimo. Diabo nesse caso é a dúvida, né? Que é o maior matador de sonhos que a gente tem lá. Gente do céu. Assim, ou não é? Não pensa, só vai. Você sabe onde você quer chegar, o seu inconsciente te leva. A sua fé nesse percurso, ela precisam tem que saber onde elas querem chegar. Por isso. Ele te leva a ter um propósito, esse livro. Ele te ensina a ter um propósito. Esse livro, ele é sensacional. Gatas, acordem, peguem a dica. Tá aí, ó. Já falou qualquer coisa, dá um volta aí e um play novamente. Isso. E aí, eu tava... Como nasceu a... E aí, em um ano eu consegui, graças ao meu foco, à minha determinação e aos meus clientes que sempre confiaram em mim. Você, gata, para, a gente tem mania, eu falei aqui já 20 vezes, brasileiro tem mania de não falar que é bom. Não sei o que acontece. Jesus Cristo. Graças a você, que é muito boa, tem que bater no peito, sentir orgulho e falar, eu sou muito boa. O resto é consequência. Então, seus clientes foram uma consequência, tudo que aconteceu depois foi consequência. Mas se você não fosse boa... Ia chegar algum resultado? Não ia ser não. Não! Então, humildade até certo ponto. Eu detesto, gente. O povo confunde. Assim, humildade é uma coisa. E agora, se dar valor é outra coisa. Tá certo. Então, nós estamos falando em você se dar valor. Então, você é certo. boa e ponto. Final. Eu já ia falar, porque eu sou muito ótima. E consegui tudo isso aqui. Porque com 26 anos, com filho, o cara dá um golpe desse, some, né, na poeira, deixa endividada e conseguiu fazer uma empresa, gata, não é boa, é excelente. Se ninguém te falou, tô te falando. Obrigada. Já começa a colocar no seu vocabulário. Porque eu sou boa dos meus clientes. Seus clientes foram consequência. Não foi. Só isso. Vamos lá, maravilhosa. Pronto, quem sabe agora entende e entra na cabeça. Obrigada. E aí eu fui me desafiar, porque eu não me via mais trabalhando, sendo gerente. Eu tive algumas propostas nesses 11 anos que eu fiquei na Savion. E eu não me via, eu ficava pensando o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou criar, porque eu não tinha dinheiro para investir na época. E então eu resolvi fazer 2 viagens pela Europa sozinha. Então, sem dinheiro? Não, eu já tinha pagado as dívidas. Só para entender essa história. Não, eu já paguei, aí eu já estava na Savion, nessa empresa, eu já estava há uns 8 anos. Já tinha. Aí se deu esse presente também depois de ter gasto dinheiro com o abençoado aqui. Não, gente, depois que eu
Paguei todas as dívidas. A primeira viagem que eu fiz, eu vou falar. Sabe qual foi? Pro Carnaval de Salvador. Eu fiquei 15 dias no Carnaval de Salvador. Ai, fez muito bem, imagina. Fiquei 15 dias no Carnaval de Salvador. Aqueles homens beijam loucamente, gente. Isso é que acontece. Eu falei, não, vai ser meu primeiro presente, pronto. Lógico, além de pagar uma dívida dessa, dar presente é barato, hein? Podia ter escolhido um presentinho melhor. Mas é que o lugar é bom. Não foi? No A carnaval. energia de lá era ótima. Eu tava... Sim, nem precisa entrar nos detalhes. Que eu já até imagino. E aí, quando eu voltei dessas 2 viagens da Europa, um cliente meu pediu para desenvolver uma embalagem de zip-zap. E eu fui atrás de um fornecedor que eu sabia que fazia. E ele falou, minha empresa tá fechando, não tem muita gente fazendo mais. Aí eu falei, me leva. Aí eu levei, tava tudo abandonado, assim, porque ele tava mudando para um lugar pequeno. E aí tinha uma bolsa no chão, que hoje na Pini a gente chama de Pini Cover. E eu falei, já sei o que eu vou fazer. É isso. Eu vou ficar milionária com isso. A Pini vai ficar enorme. Eu já sei, é isso. Você já tinha o nome? Então, no começo ela chamava MP, de Mirella Pini. Não fica bom mesmo. Eu não tinha nada. Ela foi criada assim, tipo... E aí, ainda bem que mudou. Não, você não sabe como mudou. Se eu te contar como mudou, depois você vai dar risada. Eu falei assim, no final do ano, antes de viajar para o ano novo, eu fui para um restaurante. Gente, todos os nomes das empresas que eu tô criando, eu sempre crio, tipo, numa mesa de bar ou num restaurante, é muito engraçado. E aí eu tava lá, e aí eu comecei um cara veio sentar na mesa com a minha mãe e com o meu filho. E a gente ficou conversando, tudo. Quero só ver se ele vai escutar isso. Ele tem um site até conhecido, não sei o quê, de viagens. E quando ele viu o MP, ele falou assim na época, isso não combina com você. Isso não tem nada a ver com você. Não. Nada a ver. Você tem Sigla de contabilidade. Você tem que mudar isso. Menina, quando ele me falou isso... Depois do ano novo, em janeiro... MP, dá uma olhada. Não tinha... sigla de MP Contábeis. Não, e se eu te mostrar como que era ainda o bloco de pedido na época, parecia uma contabilidade mesmo. E aí eu falei assim, nossa, não é que ele tem razão, porque eu falo que por isso que ninguém aparece na nossa vida por um acaso. Se a gente souber identificar as pessoas... os propósitos que aparecem na nossa vida como professores, o que eles têm a ensinar a gente vai encarar tudo de uma outra maneira. E aproveitar muito mais a chance ainda. Isso mesmo. Não deixar escapar nada. Não, e aí quando eu cheguei eu falei, o quê? Deixei tudo anotadinho, porque tudo na hora eu me mando por e-mail, para não esquecer. Sim. Quando eu voltei, eu falei, preciso ir atrás. Aí eu encontrei uma pessoa que faz isso, que é ótima, que foi uma indicação da indicação, realmente ele é ótimo mesmo. E aí foi quando a gente foi conversando e foi mudando. E aí eu fui pra Pini. Pini é meu sobrenome. E aí super é o nome combina. E aí é o nome forte. Fino. Eu não acho forte, eu acho ele fino. Ai, que bom. Acho elegante. Ai, que bom. E super combina. Ai, que bom. Fico feliz. Super combina. Imagina, olha. Um MP. Não, fala. Não, o negócio que tinha que surgir o negócio, tá ótimo. Ele tinha que nascer de alguma forma. Tinha que nascer. Nasceu, depois a gente muda o nome. Mas tem uma outra coisa que é muito legal também. Tem muita gente que procrastina esperando o perfeito, gente. Minha filha. Esse daí é o mais cerrado. Não vai sair nada, porque ele vai ficar tão atrás da perfeição, que ele não vai chegar a lugar nenhum. Não. O projeto não sai. Não sai. Porque nunca vai estar perfeito. Não. Gente, não espere o perfeito. O perfeito, ele não existe. Comece do jeito que você pode, nas condições que você pode. Mas começa. Acreditando, 100%. Naquilo. 101. Isso, 101. 101%. Isso são as primeiras dicas iniciais. Exatamente. Mas saia do lugar. É. Agora, o procrastinador, bem, você não muda isso, hein? Não. Por isso que é muito importante, não que eu seja, que eu quero virar uma psicóloga, ou algo, não, nada disso. É muito importante a evolução, é muito importante saber se conhecer, saber aceitar
tudo, a sua história. É muito importante você se conhecer, entrar nesse processo evolutivo. Porque tem muitas crenças que a gente deixa guardada e que impossibilita a gente de avançar muito. Então, o processo evolutivo, o autoconhecimento é muito importante nessa jornada toda. Você teve alguma mentoria? Não. Você aprendeu tudo como, gata? Eu aprendi na prática. Na prática, não, na sobrevivência. Na sobrevivência. Foi, na sobrevivência. Não, a minha mentoria que eu tenho hoje, assim, são a psicóloga, são coach que eu tenho, que eu fui... Mas aí teu negócio cresceu, você precisava de ter alguém para poder te direcionar. Fiz terapias alternativas, até pro negócio dar um up, né? E você dá conta desse up. Foi. Só que na construção do seu negócio, cadê? Não. Cadê coach? Não dava. Cadê, bem? Não tinha como. Não tem nada melhor que o sobrevivente. Ele falou pra todo mundo, o sobrevivente, ele sempre vai largar na frente. Sempre. E se você falar assim, olha, eu até li já uma matéria sobre isso. Você fala assim, para eu sobreviver, você fala assim, ganhar 1 milhão por mês é inviável. Que seja mais fácil ou alguém de acreditar. Ganhar 100 mil, 50 mil, é inviável. Só que se for para você sobreviver, você vai conseguir ganhar. Fator sobrevivência. Acho que é o grande motivador de qualquer pessoa. Qualquer um. Sim, eu preciso sobreviver. Então, você gira o mundo. Gira. E assim... Você não tem cansaço, você não tem fome, você não tem sono, você não tem nada. Você não passa mal, você não fica doente. Imagina. Nada acontece. Nada. Depois que a vida tá boa, bem... Tudo acontece, pode ser reflexo. Aí você tem que se tratar. Aí é hora de você falar assim, deixa eu lá ver, deixa eu mexer nisso daqui pra ver o que aconteceu. O porquê de tudo isso. Porque a gente culpa muito as pessoas, né? E o culpado de tudo isso tá na gente, né? Tudo que a gente passa, nada é por acaso. A gente às vezes se coloca em Terceirizar o problema não é fácil. Terceirizar é a mesma que você tomar um remédio na farmácia. Não é? Às vezes você tá terceirizando. A culpa não é minha, é do fulano. É do momento, é da pandemia, é da crise. Agora é do novo governo. Vai ter sempre uma desculpa. Sempre. E desculpa não vai resolver problema, desculpa não vai te trazer dinheiro, desculpa... Não. E também não paga conta. E o boleto chega. Chega. Mas vamos falar da sua empresa aqui, mulher, pelo amor de Deus. E aí, o que aconteceu? Eu fiz um mostruário, cheguei com essa ideia, eu falei, isso. Trocou o nome. Graças ao bom Deus. Aí eu fiz esse mostruário. E aí eu fui vendendo, troquei depois, mas aí eu fui vendendo no Brasil inteiro, vinha pra cá, fabricava e entregava. Eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte, mas eu também passei por muito perrengue nesse meio do caminho. Eu não dei só sorte, não. Pelo contrário. Eu te trouxe presente. Sim, mas eu faço. Hoje eu faço bolsa, necessaire, embalagem personalizadas em solda eletrônica para as empresas. Então, os meus clientes, eles utilizam como brinde e ferramentas de marketing. Mas assim, não é qualquer brinde. Eu não falo que é brinde, eu falo que é um presente que ela dá. Dependendo do cliente, é um presente mesmo. Eu acho. Porque eu falo assim, gente, toda vez que eu desço na produção e eu vejo o Silk, sabe? Fazendo de cada marca, eu me passa um filme na cabeça, sabe? Porque é a história de cada um. E toda marca tem a sua história. Então eu trato lá com muito amor, como se eu estivesse tratando a minha história lá. E é assim que eu acho que vocês, quando pensarem em qualquer gift, em qualquer campanha de marketing, pensar assim no cliente de vocês. Você foi escolhida por eles, então quando for presentear, presenteia com amor. Você levou anos para construir a sua história. Então, assim, não coloca a sua marca em qualquer objeto para entregar. Porque é a sua marca que vai estar lá, é a sua história que vai estar lá. Eu acho. Mesmo que você precise muito.
Eu acho que você precisa ter um valor aí. Você dá valor ao que é seu, porque depois você não vai conseguir dar valor. Isso. Você não vai conseguir precificar. Fica tudo mais difícil se você já, na largada, você já largou errado. Queimou a largada, eu falo sempre. Você queimou a largada depois pra retomar isso tudo. É mais difícil. É mais difícil. Até você mostrar, aí você tem que repaginar a marca inteira para o seu cliente ou para o seu novo cliente entender quem você é, ou começar começar o seu produto de uma outra forma. Então, acho que vale muito mais a pena você começar tudo, sabe? Tudo certinho, pensar em tudo. Espera um pouco mais, se estrutura melhor, tenha certeza daquilo que você quer. Aí, dá a largada. Que aí a possibilidade de errar você já diminui. Não precisa começar lá em cima, sabe? Começa do jeito que você pode, começa pequeno, ó, mas começa assim, com a qualidade, como você pensou na sua história, sabe? Entrega o seu produto como você pensou na sua história, nem que ele seja em menor quantidade. Concordo plenamente. E aí a minha história, ela começou assim, eu comecei a vender, eu comecei a fabricar e no final do ano, um fornecedor meu que na época eu conhecia, tentou passar a perna em mim, tentou levar toda a minha produção, só que assim, passar a perna em mim naquela época, levar toda a produção, levar todo o meu dinheiro que eu tinha para entregar no final do ano. Eu não tinha mais nada, porque eu trabalhava em 2 empregos, eu tinha a Pini e eu trabalhava ainda na Savion, porque a Pini só tinha 1 ano. Sim. Então, o que aconteceu? Eu peguei e fui atrás de outro. Só que eu falo que quando as pessoas são boas e quando a gente tem um propósito bem definido, aparece anjos na nossa vida. E eu conheci essa pessoa que estava precisando muito trabalhar e ele é muito bom no que ele faz lá de produção. E aí ele falou assim, eu vou fazer isso pra você. E aí eu falei assim, depois que ele entregou tudo, e eu consegui entregar, graças a Deus. Mas é que você... E atenção, nesse meio do caminho. Sim. Você tá numa coisa que você não conhece 100%, é novo pra você. Então, eu não dormia, né, nesse período de 1 ano, eu trabalhava full time. Te deu um pedido, né? Ela te deu um pedido. Todo mundo querendo brinde pro final do ano, e eu falei, eu vou entregar o quê? Sabe? E aí, foi... Eu acho que são testes que todo mundo passa nesse... Cardíaco, né? Também. Que olha... Eu falo, ai, gente, hoje eu não tenho mais condições, não. Eu tenho 40, minha irmã não tenho mais condições não de passar por isso, não. Bem, pelo amor de Deus, não, nem dá. E depois daqui, minha filha, é só o pitangui já morreu, tem que achar outro médico pra fazer. Não dá, não. O rosto, que as rugas come a gente. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, encontrei, ele, graças a Deus, encontrei com tudo que a gente faz nesse meio tempo, ficar sem dormir, encontrar, mas a minha fé, ela sempre foi muito inabalável. Eu não sei explicar, é que não dá pra explicar isso, você só sente, né? Por mais que a gente, por mais assim que eu passava um nervoso, eu sabia que tudo ia dar certo. Eu falei que eu não tinha mentores, mas eu tive 2 pessoas que me ensinaram e me inspiraram muito. A primeira foi minha mãe, que era uma engenheira têxtil, aprendeu tudo a vida, tudo na prática. E ela se dedicava, ela tinha uma determinação e um foco muito grande, porque na época ela também sustentava meu irmão, ajudava em casa. Então, olha como as histórias se repetem. Mas eu constelei, amiga. Claro, minha filha. E repete, porque a minha avó era igual, viu? A minha avó foi... Sim, olha, 3 gerações. 3 gerações. Corta, porque aí o do teu filho... Já cortei muitas vezes. Ótimo. E aí, por isso que eu entrei nesse processo, porque eu queria entender tudo isso quando eu comecei a conhecer. Sim. Isso, aí eu falei, gente, mas espera aí. Depois a gente fala isso à parte, mas é um universo à parte. E que a gente precisa ficar muito atento. Ainda bem que você já tem essa clareza de mentalidade que as pessoas não têm, viu? Nossa, eu amo falar disso. Eu amo, porque eu sou fã do desenvolvimento humano. Isso que mudou a minha vida tudo. Porque se a gente não muda isso, a gente não consegue, a gente não enxerga. Crença é o que a gente tem mais de real na vida. Então, se a gente enxerga aquilo, é aquilo que vai ser. Então, e tem hoje vários métodos para você poder enxergar
de outras formas que não envolve a religião, que eu acho melhor ainda. Isso. Não envolve a religião, nós estamos falando de não. ciência. É ciência, isso é ciência. Você precisa ter um poder superior, não importa qual ele seja. Isso é uma ciência. É isso mesmo. E tudo é energia. Tudo é. Isso mesmo. Perfeita. E a minha mãe, que sempre foi assim, e a minha avó, que tinha uma fé inabalável. Então, quem me criou foi minha avó, porque eu ficava muito... quem cria meu filho? Minha mãe. Lá. Minha avó tinha uma fé inabalável. Então, a minha avó me ensinou muito essa fé. Então, eu ia para a igreja com a minha avó, me ensinou muito a ter. Então, tudo que eu faço... Sério, eu tenho uma fé que eu não sei explicar, eu fico calma, porque eu sei. E eu sei que até se der ruim, é o melhor que tinha que ter dado. E eu vou para outro caminho. Sim. Então, lá, por mais que a gente... Fala assim, Mirella, você não passou nervoso? Nossa, passei. Passei muito nervoso, passei muito. Eu falei, quem eu vou achar? Mas em nenhum momento eu sabia que eu não ia conseguir entregar. Eu sabia que até os 45 eu ia entregar. E foi assim que aconteceu. E aí eu falei pra ele... Teste, bem. Resistência. Teste, só pode. E eu falei pra ele, eu não entrei pra ser pequena. Você tá disposto aí comigo? Ele falou, tô. E ele tá comigo até hoje. A gente Tem foi... quanto tempo? Isso acontecia, tudo isso... Tem 2 anos e meio. Isso empresa? A gente foi pra um lugar de 200 metros. E aí... lá na fábrica de 200 metros não tinha condições, sabe, para eu levar cliente, lá só cabia... Não era um ambiente, não, tá. Amiga, entendi. Não era. Era chão de fábrica. Era chão, bem chão mesmo. Sim. Era o que a gente podia na época. E aí eu falei, vou alugar um cowork. E aí eu vou fazer meus clientes irem lá. Eu sou da época do tete a tete. Naquela época, amiga, tipo, antes da pandemia, não tinha online. Eu não era do digital naquela época, como as vendas são hoje, como tudo virou hoje. Ai, que inferno. Eu era do tete a tete. Eu vou vender aqui pra você, eu vou mostrar tudo aqui pra você. Então, Sim. Eu criei, assim, na minha cabeça uma empresa... Assim, vou ter representante, eu vou ter um showroom que as pessoas vão lá. Igual eu vivia no Bom Retiro. Sim. Então, eu vou ter tudo isso. Só que não. Só que não, amiga. Quando eu aluguei lá o cowork, deu 1 mês, entrou a pandemia. Ai, pai. Só que, assim, tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim. A outra empresa que eu trabalhava fechou por causa da pandemia. Então, o que eu fiz assim, bom, pelo menos agora eu vou estar full time pra cá. Tá. E aí eu fiz assim, o que eu vou fazer? Algumas produções minhas tinham parado, o cliente falou, entrega depois. Outras do cliente falou, vou levando. Aí eu falei, quer saber? Eu já sei. Eu conhecia todo mundo, né? Porque eu bati a perna o dia inteiro no Brás, no Bom Retiro. Então eu conhecia fabricante de TNT, fabricante de elástico, tudo. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer máscara, vou colocar na embalagem de zip-zap. Desova os dois já. E pronto, eu vou fazer uma campanha e vou lançar. Aí metade eu vou doar para a instituição de caridade e a outra metade eu vou deixar para sustentar todo mundo, para a empresa, para pagar a conta. Tá bom, amigo, vai escutando essa. Fiz 2.000 máscaras. Ficou bonitinha a máscara de TNT, tudo, voltou, que não sei o quê. Quando eu fui fazer essa campanha para lançar, o Dona deu a segunda quarentena. Foi bem no começo. Tava tudo um caos, a cidade um caos, o hospital um caos, ninguém tinha mais máscara, ninguém tinha mais nada. Sim. Aí eu falei, eu não vou ter coragem de vender, eu vou me sentir mal. E como que eu vou vender máscara com um hospital faltando? Um caos, tá tudo um caos, ninguém, não chegando material aqui, médico sem não sei... Eu fui lá no hospital do Tatuapé. Ai, doou tudo. E doei todas as máscaras no hospital do Tatuapé. O que aconteceu nisso? Isso porque eu não era muito da mídia. Eu não tinha marketing naquela época que tinha... eu vou doar e vou colocar e vou patrocinar. Eu não tinha, eu nem sabia o que era isso. Sim. Eu doei tudo e coloquei no history, sabe? Tipo... Sim, sim. Menina, teve uma repercussão tão grande. Então, e na época eu tinha, sei lá, 2.000 seguidores, não sei, da Pini. Uma coisa assim, 3... bombou tão grande que as empresas começaram a me chamar para fazer máscara, Menina, eu vendia máscara pro correio, eu vendia máscara pra farmácia, eu vendi máscara pra Gocil, eu vendi máscara pra hospital, eu vendi mais umas
Amiga, de verdade, eu vendi umas 400 mil máscaras na pandemia. E aí, o que eu fiz? Fiz uma doação maravilhosa pro GRAC de máscara. Sério, que foi um dos melhores presentes que eu tive nesse meio tempo. Ele me levou para fazer um tour lá, deixei meu nomezinho lá. Ó, eu até me emociono, porque realmente foi um dos meus presentes, assim, só quem conhece mesmo sabe. Sim. E aí a Pini começou a ver... E é uma instituição que ela, além de ser, ela tem muita gente que dá recurso. Então ela é uma instituição que a gente chama de classe A. Não uma instituição baixa, uma instituição A. Então ela tem muito recurso, ela tem muito empresário que ajuda, ela tem a CD que dá apoio. Eu conheço bem, eu sou da área da saúde, então eu conheço bem. Então você fez e poderia até ter feito para uma outra menor que iria talvez... Mas me pediram. É ação. Mas eu vou te falar também. É porque a gente sabe que ali tem muito recurso. E tem a outra que é menor, não tem. Mas eu não sei, porque estavam doando para ele as máscaras de TNT. Eu fiz máscara de pano mesmo, de tecido. Eu não fiz a máscara de TNT. Eu fiz a de tecido, que a pessoa podia... Lavar. Sim. Eu não fiz essa de TNT, que ela podia usar e era descartável. Eu fiz a de tecido mesmo. Sim. Porque pelo menos que não tinha máscara nenhuma. Não tinha, amiga. Nada. Tava uma coisa. Eu vivenciei essa fase. E aí, o que aconteceu? A empresa cresceu, foi crescendo. A gente deu um salto muito grande e esse lugar ficou pequeno. Da onde a gente tá, começou a ficar pequeno. E eu comecei a procurar outro. Aí a corretora pegou e me levou num lugar de 800 metros. Eu falei, mas eu tava procurando um lugar de 500, de 400, tipo o dobro. Sabe? Porque eu falei, eu quero que todo mundo tenha, sabe, dignidade. Eu quero que todo mundo goste do ambiente. Eu quero, sabe... do ambiente de trabalho, porque aquele chão de fábrica não dava. Amiga, olha, vou te falar os perrengues que a gente passava. Não tinha mais lugar para colocar a caixa e começava a chover. A gente colocava, porque era aberto, né, a parte de fora. Pra entrar, aí tinha a parte toda aberta, você entrava, era tudo aberto. Aí aqui era fechado, que era o galpão, que era a fábrica, assim. Não tinha uma cozinha, não tinha, gente. Não tinha um refeitório, não. O meu escritório era tipo... meio metro, era uma coisa... Já tudo também. Não era nada. Né? Então, o que a gente fazia? As caixas, a gente punha tudo lá de fora. Menina, você precisava ver quando tava para ameaçar para chover. Puta, era uma guerra, amiga, era uma guerra. Porque se molhasse caixa, ia perder as caixas. Ia estragar tudo. Ai, menina, Jesus. Era uma guerra para colocar tudo lá dentro. E ficava... Olha, amiga, a gente passou por cada uma. E eu sempre lembro... A gente sempre lembra, hoje a gente lembra da risada. Eu falo, mas na hora, menina. Suador. E aí, quando ela me levou nesse, aí eu falei assim, não, mas pra que você tá me levando? É muito grande. Aí eu entrei no carro e falei assim, Mirella, tipo, não adianta você ir pra um de 500 e depois ir pra mudar de novo. Você quer ficar grande? Vai pra lá direto mesmo. Amiga, eu fui. Precisava fazer a maior reforma da vida, só que eu falei, como que eu vou? 800, contratar arquiteto, imagina, sem condições. Amiga, eu desenhei tudo do jeito que eu quis. Tipo, eu fiz tudo, assim, tudo. Eu ia comprar material, eu levava tudo. Cada pessoa fez um cômodo da fábrica, que era o que dava pra fazer. Eu fiz tudo do jeito que eu quis, assim, tudo desenhado e tudo eu fiz do jeito que eu quis, assim, que falo que foi um dos maiores sonhos que eu realizei. E hoje a gente tá num lugar só. Hoje tem refeitório, hoje tem ventilador para todo mundo, e eu acho que isso é um dos maiores presentes e um dos maiores orgulhos que eu tenho, que a Pini proporciona de forma direta e indireta. Tantas pessoas que a Pini, sabe, ajuda de forma direta e indireta. Sim, porque esse pai de família, ele sustenta, às vezes, a esposa, 2 filhos, então fazendo uma pessoa já... Viram 4. Esse é um dos maiores orgulhos que eu tenho, assim, de contar. E hoje a gente tá nesse espaço que a gente pode fazer uma produção muito maior. A gente tem um espaço que tá tudo junto, então eu não tem mais o showroom num lugar e a fábrica em outro, não. A gente fica tudo junto, tem
o espaço de vendas, tem um espaço de marketing, tem outro espaço que é de administração, tem lá embaixo que é a produção. Uma empresa decente. Moral da uma história. É uma empresa que empresa? É uma empresa que atende desde microempreendedores até marcas consolidadas no mercado. A gente tem uma vasta linha de produtos que atende todas as necessidades dos clientes e todos os budgets também. A gente não tem uma bolsa assim que não vai atender o seu budget, eu tenho certeza disso. E também não tenho outra que se você quiser ser uma linha mais premium, também não vai te atender. Então, de A a Z. Isso. Perfeito. Só sem perder. E assim, o mais importante que eu falo, sem perder a qualidade. Porque eu falo que um dos grandes insights e as reviravoltas que eu dei foi de achar isso. Foi de reinventar os brindes no mercado. Eu não vi algo tão desejável que aproximasse os clientes dos seus fornecedores. De uma forma tão espontânea e desejável. Então, esse insight da Pini, para mim, foi o meu maior case, assim, sabe? Entendi. Foi reinventar esse universo dos brindes. E de uma forma que seja elegante, Isso. luxuosa e que proporcione tanto para classe A quanto para classe D, vai. Isso, porque a gente tem todos os estilos de gift. Você pode ter uma desse tamanho, como você pode ter um menor. E sem perder a qualidade, que é muito melhor. Porque imagina, você entrega um gift e acontece alguma coisa que seja com ele, sabe? Com a pessoa, sabe? Ou ele quebra, ou ele desmancha, ou ele não... Sim. Não é o meu gift. Descola. É o meu gift, Só que é a sua marca que tá aqui, primeiramente. Sim, sabe? Então, responsabilidade dobrada. Então, assim, pensa, por isso que eu falo, gente, pensa com muito carinho, com muito amor, porque você teve toda uma história, você teve todo um processo para chegar até aqui. Então, não coloca a sua marca em algo que vai denegrir ela. Porque o marketing, quando ele é de boca a boca, ele funciona muito. E é o que dá mais credibilidade. É o que dá mais credibilidade. Porque eu vou mudar se você falar pra mim, olha, esse brinde é melhor, faça com ela. Eu fiz, amiga, deu super certo, sabe? Esquece, nossa, eu uso até hoje, sabe? Quando eu ganhei, eu senti a maior emoção, tipo, olha que lindo. Você vai comprar, amiga, não tem outro... Não, e você não vai nem atrás de outro. Ainda você vai falar assim, graças a Deus que essa minha amiga já resolveu meu problema, já tirei da frente. Você ainda agradece, Você ainda agradece, porque você fala assim, gente, é tão difícil achar isso, nossa. Gente, olha, ela achou, ainda deu tudo certo, tá super feliz. Nossa, pelo amor de Deus, já resolve isso agora. Você não faz nem cotação. Você pode cobrar o que for, que vai pagar. E ainda como eu tenho... Eu levo todos esses propósitos. Por conta do boca a boca. Eu faço o que é justo, sabe? O que é justo para a empresa, o que é justo para o cliente, sabe? E o que vai ser justo para o fornecedor, sabe? Então, eu procuro manter. Por mais que, assim, eu faça um produto assim, eu vou fazer um produto novo, vou colocar mais isso. Eu não fujo do meu custo para oferecer para o cliente, sabe? Porque eu sei que ele vai utilizar isso como... É diferente, é muito diferente. É desejável para o cliente dele receber e vai despertar os melhores sentimentos? Vai, eu sei disso. Mas o que é mais importante também, que não... O último item, mas não é o menos importante, vai estar dentro do orçamento dele, isso eu posso te garantir. Eu acho que esse é o mais importante. Hoje em dia, com toda certeza. Aí você vai fidelizar esse cliente quando você mostra que, além de preço, em primeiro lugar, você tem qualidade, você tem uma boa logística, que você cumpre o prazo, entrega, né, na data, porque quantas pessoas não cumprem o prazo? Muita. E assim, eu que tô nesse nicho, é muita gente que não cumpre o prazo. Porque a gente escuta muito falar disso. Eu já passei por essa situação.
Ah, então, amiga, você pode me falando. Então, por isso que eu tô te falando. Primeira coisa que eu falei, logística. O E cara a gente- não entrega. Nossa, se Você a tem um gente dá... congresso ainda. Como é que você faz? O congresso não espera. Não dá, amiga, não tem jeito. Olha o desespero. Eu sei, e eu me coloco no lugar das pessoas que fazem isso. Amiga, eu faço de qualquer jeito. Você fala assim, tem um dia, não foi antes. Se eu tiver que mandar de avião, se eu tiver que mandar, chega na data que eu te falei. Cumprir A gente... prazo é fundamental. É fundamental. Porque, assim, se é um casamento também. Não tem como. Não dá pra você voltar ao casamento. Não, gente, não dá. Depois te entrego, depois te mando pelo correio, Não pra casa de dá. cada um. Não dá. Não dá. Então, olha como a logística é super importante. Por As isso que eu pessoas não falo. têm noção. Não me dá o dia certo que você precisa receber, me dá um dia antes, pra gente não... Opa, nossa. Mesmo mentindo a data, ainda é capaz de correr risco. Pra gente não correr Depois, assim, com todos esses critérios, você cumpriu? É. Pergunta, a empresa não vai te largar, é muito difícil. É muito difícil. Mas assim, pode aparecer concorrente, claro. Mas aí você vai aparecer, se você tem uma boa relação, vai falar assim, olha, apareceu um concorrente aqui, tá me fazendo tal preço. Você vai ajustar, você não vai perder seu cliente. Você vai tentar ajustar ali, né? Vai dar um espreme daqui, tira dali, vê o que você pode fazer. Vocês vão chegar no denominador comum. Esse cliente vai continuar sendo seu. Porque, gente, eu vou falar uma coisa, gente, não existe milagre. Não, se uma pessoa só. fala, se a pessoa fala que ela vai entregar o mesmo produto com essa qualidade por X, gente, não, a conta não fecha. Não tem milagre, não existe então, aí isso. Tem que tem que ele prestar se aventurar. muita atenção da onde está comprando. Então, aí tem que deixar ele se aventurar, porque aí ele vai ter que quebrar a cara para depois voltar e te dar razão. Olha, realmente... Não é porque o ser humano é assim. Às vezes fala Às assim, vezes eu quebrei... quebrando a cara pra aprender. Achei que fosse uma oportunidade. Não, gente, não é que não é uma oportunidade nesse caso. Não existe milagre. Não, gente. Não existe um produto milagre. custa 10, você tá comprando por 2? Oi. Vai ser igual? Então prestem atenção. Você tá querendo ser enrolado, desculpa. A gente tem vários casos, Você assim, tá lá, de gente que conta. Tem outros casos que já tentaram também, em nosso nome, passar para tentar dar o golpe em outras pessoas. Então, a gente preste muita atenção, porque não existe milagre mesmo. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. É o famoso golpe tá aí, cai quem quer. Exatamente. Mirela, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Passa muito rápido, a gente passa. Passa. Eu sempre quis vir aqui e acabar e eu não acredito. Podia ter um sonzinho aqui no final. Ai, não posso, meu filho, porque isso aqui depois vai editar bem. Imagina. Temos os nossos cortes. Nós temos várias mulheres aqui empoderadas. Eu gostaria que você escolhesse uma que te representasse. Olha, eu assisti o filme. Ali também. Deixa eu ver. Temos a Anitta Garibaldi, Clarice Lispector, Marielle, Chica da Silva, Maria da Penha. Olha, eu não sei se é porque eu tô não é porque eu tô de frente, tá? Mas já. Não é já porque sei. eu tô de frente. Mas é que a história dela, o filme dela, ele é muito parecido com o meu. Não que ele seja parecido assim, ela passou por isso, não, mas a força de vontade dela e a determinação dela sempre foi muito grande e ela passou por tudo. Ela passou por amores. Vários perrengues. Ela passou por muito perrengue, ela passou por amores. Só que ela sempre foi determinada e focada com um amor muito grande no que ela acreditava. E ela tinha um filho que ela amava muito do lado dela. E sempre. Que ela tinha muito orgulho. E eu me identifico bastante com ela pela história. Vamos, Hebe. Além de ser perua, né, Bê? Claro, além. Você vai pegar, tira uma dali, me passa e coloca que ela vai te representar. Pode ser aqui? Pode. Gente, loura. Não é? Loura. Vem, Frida, querida. Loura. A Fridinha. Pronto. Meu amor. Frida também é maravilhosa. Só tem uma boa aqui, gente. Só. Nossa, eu tenho um livro dela lá. Na Roberta, fábrica. tá bem.
Imagina. Maravilhosa. Se não fosse A ela, história não dela existiria. também é maravilhosa. É. Da Frida. É. E da Roberta também, Também. eu falo. É. E foi a Hebe que lançou a Roberta Closet. Ela Ah. contra o mundo. Porque Lançou. ela conta isso, porque Que era ela a mulher sempre, mais bonita do mundo. É. Que era ela que lançou ela no programa dela, porque É. ela sempre acreditou nas verdades dela, né? Então Olha, ela na sempre época. e na época. E olha o espaço que essa mulher abriu para poder vir hoje Pablo Vittar, Então, para poder vir Glória Gruner. É. Ah, o povo não sabe quem abriu o caminho, tá aqui, ó. Firme e forte. Eu falei, vou escolher mulheres assim, ferradas, para poder representar. muito porque... bem, tá ótimo. Tá muito bem representada. Tem de tudo aqui, minha filha. Tiro, porrada e bomba tem. Só escolher Ótimo. qualquer. Obrigada, meu bem. Eu amei. Eu também. Foi um prazer estar Prazer contigo é e todo compartilhar meu. dessa conversa maravilhosa que a gente teve. Acho que a gente fez uma terapia. Foi. Na verdade. Ótimo, eu amei. Pronto. Não é? Tô saindo até não mais leve. doeu, Aqui, ó. não doeu. Que falou pra todo mundo senta. Falou, gente, não é injeção, não dói. Não, é uma delícia. Mas você acha que todo mundo se entrega assim, gata? Difícil, né? É que a gente não tem medo da vida, a gente se entrega. Mas você tá aqui, tá ajudando todo mundo, tá dando empurrãozão em todo mundo, então... Vai de um jeito ou vai de outro. É isso aí. Importa que nós vamos. Isso mesmo, não importa como, importa que só que vamos. a gente vai. A gente só vai. É isso aí, gente. Obrigada. Obrigada, gatas.